Olá pessoal, você que nos assiste, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Daniel Leal, sou analista de negócios aqui na CLRD e hoje vim tratar de um assunto super importante, né? Os famosos OKRs. Super importantes quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de estratégia, que inclusive nós temos aula aqui também sobre esse tema no nosso curso da CLRD. Bom, OKR é um acrônimo do inglês, né, que traduzido significa Objetivos e Resultados-Chave, né? No inglês seria Objectives and Key Results. Os OKRs surgiram lá em 1970, quando o Andrew Grove, né, que é um ex-executivo da Intel, precisava de uma metodologia, de uma ferramenta que tornasse as operações, né, e essas mudanças que a gente precisa fazer estrategicamente mais fáceis, né? E uma ferramenta que possibilitasse a empresa dele, né, ter um processo mais fluido, um processo mais adaptável, né, que desse a ele essa capacidade, essa adaptabilidade. E aí ele criou esses OKRs, muito embora eles só foram ser difundidos mesmo para valer lá em 1999 pelo John Doerr, que era o investidor do Google, deve ser até hoje, se não me engano. E naquela época o Google só tinha 40 funcionários, né? Hoje a gente está falando de uma empresa que tem 60 mil funcionários. O Google realmente matou essa questão dos OKRs no peito e leva isso com a empresa até hoje. É uma grande referência quando a gente estuda esse assunto. Bom, antes de mais nada, para explicar como é que a metodologia funciona, ela funciona em sprints trimestrais, com reuniões semanais para que tudo possa ser revisado e tudo possa ser acompanhado. Então vou ler aqui para vocês a definição de um OKR. Ferramenta de gestão que objetiva a rápida adaptação das empresas às mudanças ambientais. Então é isso que os OKRs buscam. E basicamente eles são uma fórmula composta pela parte O, né, dos objetivos, e pela parte do KR, que seriam os resultados-chave. Bom, cada uma dessas partes dentro dessa fórmula buscam responder a uma pergunta cada, né? Quando a gente fala dos objetivos, a gente busca responder a seguinte pergunta: o que a gente quer alcançar? Onde nós queremos chegar, né? Essa é a pergunta que a gente vai responder com a parte dos objetivos. Com a parte dos resultados-chave, a gente busca responder a pergunta como mensurar. Então a gente tem o lugar que a gente quer chegar e a gente tem a forma de medir isso. Como é que eu sei que eu estou chegando no lugar que eu quero chegar? E qual que é o resultado, né? Quando a gente junta essas duas partes da fórmula e faz uma fórmula só. A gente tem mais clareza, a gente tem mais foco e a gente tem principalmente a criação de um senso de prioridade dentro da empresa. Porque se eu sei quais são os meus objetivos, se eu sei aonde eu quero chegar e eu sei em que pé que eu estou com cada objetivo, eu posso tomar as minhas decisões de forma mais acertada. Eu posso ser mais correto e mais preciso na minha tomada de decisão. Então, quando a gente está falando de criação de senso de prioridade, muitos empresários, muitos gestores, né, donos de empresas se deparam com tomadas de decisão, com situações em que eles precisam tomar uma decisão muitas vezes ao dia, né, milhares de vezes ao dia, a ciência nos diz. E aí, eventualmente, uma coisa vira prioridade na frente da outra. E aí acaba que, às vezes, esses empresários, esses donos de empresa, esses gestores se perdem nesse monte de tomada de decisão. Eles pegam alguma coisa como prioridade e, na verdade, aquilo não deveria ser prioridade. E se a gente analisar tudo friamente pela metodologia dos OKRs, se a gente estiver rumando em direção ao objetivo da empresa, a gente vai entender o que é a nossa prioridade e o que não é. Se eu sei que aquele objetivo está mais desenvolvido do que esse daqui, eu vou focar mais nesse aqui porque aquele ali está andando bem. Então eu posso deixar ele do jeito que ele está. E aí eu vou concentrar os meus esforços do lado de cá. Então vamos falar de cada uma das partes dessas fórmulas separadamente para que vocês possam entender de forma tranquila. Quando a gente está falando de objetivo, a gente está falando da declaração da direção da empresa. Onde que a empresa quer chegar? Para qual direção nós vamos? E isso precisa estar difundido de maneira, assim, completamente natural entre todos os colaboradores da empresa. Todo mundo tem que saber qual é o objetivo da empresa. Todo mundo tem que saber onde a empresa vai chegar, onde a empresa quer chegar.
né? E para isso, esse objetivo precisa ser conciso, ele precisa ser claro e ele precisa ser, mais do que tudo, aspiracional. Esse objetivo precisa dar desejo naqueles colaboradores. Eles precisam olhar para esse objetivo e falar assim, realmente, se a gente atingir esse objetivo, nós vamos ser uma empresa completamente diferente. Nós vamos mudar de patamar. Nós vamos crescer muito. Nós vamos ser uma empresa extraordinária naquilo que nós fazemos. E para definir um objetivo, a gente precisa tomar um cuidado gigantesco, porque definir um objetivo, a gente sempre usa para explicar isso, o exemplo do peso. Definir um objetivo não é simplesmente falar assim, olha gente, eu vou perder 10 quilos. O que isso significa? Primeiro, não é aspiracional de forma alguma, e se a gente olhar pela ótica da metodologia SMART, que é a metodologia que a gente precisa seguir para definir um objetivo, a metodologia SMART nos diz que um objetivo precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ser atingível, relevante e precisa estar fundado, né, dentro de um horizonte temporal. Quando a gente olha para essa frase, eu quero perder 10 quilos, é específico de maneira alguma. Eu não estou falando se eu quero perder 10 quilos de músculo, de gordura, de água, se eu quero só perder 10 quilos na balança mesmo, né? Ele é mensurável? Eu posso medir na balança, mas se ele não atende a todos os critérios, ele não é um objetivo bom, não é um objetivo que a gente pode confiar mesmo nele. Então, a gente precisa montar tudo isso. Para esse objetivo, nesse exemplo do peso, né, ser específico. Eu quero perder 10 quilos de gordura, beleza. Mensurável? Eu posso ir no nutricionista, posso pesar, tudo mais. Ele é atingível? Depende, porque a gente vai olhar para o horizonte temporal. Se eu falar que eu quero perder 10 quilos em um dia de gordura, é impossível, né? A não ser que você prejudique muito a sua saúde. Então a gente vai olhar para todos esses campos da metodologia SMART de forma conjunta e a gente vai estruturar, né, o nosso objetivo. Olhando para a parte dos KRs agora, né, dos resultados-chave, o que esses resultados-chave são? Eles são metas, né, com impacto direto no atingimento do objetivo principal. Então a gente tem objetivos e para atingir esses objetivos, vamos chamar aqui os resultados-chave de submetas. A gente precisa atingir algumas coisas que vão levar a gente a esse objetivo maior aqui em cima. Então, de novo, no exemplo do peso, que fica muito fácil de entender. Um KR, um ótimo KR, né, um resultado-chave, seria a quantidade de vezes que uma pessoa frequenta a academia, que essa pessoa frequenta a academia, né? E aí, como que a gente acompanha isso? Como eu falei, a metodologia dos OKRs, ela tem uma revisão semanal, né? Ela é feita em sprints trimestrais, mas ela tem uma revisão semanal. Então, semanalmente, eu poderia avaliar esse meu resultado-chave. Quantas vezes eu fui à academia essa semana? Então esse objetivo aqui está encaminhado, esse objetivo está bem. Outro KR, para esse mesmo exemplo, a quantidade de calorias que essa pessoa está ingerindo, né? Pode parecer que não tem nada a ver com os negócios, isso que a gente está falando de peso, né? Mas é um mero exemplo para uma análise que você tem que fazer independentemente do tipo de negócio que você tem. Se você traça um objetivo, você tem que garantir que ele seja específico, que ele seja mensurável, que ele seja atingível, que ele seja relevante para o seu negócio e que ele esteja fundado, né, esteja baseado dentro de um horizonte temporal. Bom, os KRs, né, diferentemente dos objetivos, eles são quantitativos, né, a gente precisa conseguir medir mesmo, precisa ser algo que a gente consiga friamente analisar e a gente geralmente, para cada objetivo, a gente estabelece de 2 a 5 KRs. E eles são usados, né, como eu falei, para indicar se esse objetivo está perto de ser atingido ou não. Bom, falando agora, entrando um pouco mais dentro da metodologia, né, a gente tem 7 etapas para implementar um OKR, né, implementar os OKRs, né, dentro de uma empresa. Bom, tudo começa com a definição estratégica. O corpo executivo, a diretoria, eles precisam definir, como a gente falou muitas vezes aqui, a direção da empresa. Para onde nós vamos? Onde nós queremos chegar? Quem saberá dizer isso é quem está na gestão da empresa, é quem comanda a empresa. E essas pessoas vão transmitir esse objetivo, lembrando que tem que ser aspiracional, tem que ser conciso, tem que ser claro. Essas pessoas vão transmitir esse objetivo para toda a cadeia de colaboradores da empresa. Essas pessoas também precisam eleger as prioridades. Claro que quando você define um objetivo,
Você vai delegar esses objetivos a diferentes equipes, por exemplo. O corpo estratégico definiu um objetivo para o marketing, definiu um objetivo para a área de vendas, definiu um objetivo para a área administrativa ou financeira. E aí eles vão delegar esses objetivos e essas pessoas que estão ali naquelas equipes, né, os gestores dessas áreas, as pessoas que vão ficar encarregadas por entregar esses objetivos, cumprir com esses objetivos, essas pessoas precisam elencar as prioridades. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer depois? O que é mais importante? Qual objetivo é mais relevante para o nosso negócio? E aí, essas pessoas vão elaborar os KRs para esses objetivos, essas diretrizes estratégicas que serão passadas pelos gestores, né? Então, os gestores trazem as diretrizes estratégicas que são transformadas em objetivos, seguindo a metodologia SMART, como comentamos, e essas pessoas nessas áreas vão criar esses KRs, esses resultados-chave, para poder mensurar semanalmente essa questão do progresso em relação ao objetivo, em relação ao atingimento do objetivo. E aí a gente tem a quarta etapa, que é a mensuração periódica. Mensurar cada KR de cada área, para que a gente possa cumprir com a finalidade da ferramenta, da metodologia dos OKRs, que é, voltando lá no começo da aula, reagir o quanto antes em caso de adversidades. Se nós, todos de uma empresa, trabalhamos em direção a um objetivo, nós buscamos atingi-lo, e aí a gente está medindo todo o nosso progresso em relação a esse objetivo. De repente, em uma reunião semanal, nós vimos que tem um ponto específico que deu errado. Bom, a gente estava todo mundo indo numa mesma direção, e aí uma coisinha deu errado, a gente consegue observar isso de forma clara, porque os KRs, os resultados-chave, são altamente quantitativos, como eu falei, né? Então, a gente consegue pegar esse KR e falar, pô, tá dando errado nesse pontinho aqui, vamos corrigir. Então, a gente consegue, como eu falei, reagir o quanto antes em relação às adversidades. A quinta etapa de implementação é uma apresentação pública. Depois que nós tivemos a definição estratégica, depois que nós tivemos a eleição de prioridades, depois que nós tivemos a montagem de cada KR, depois que nós tivemos esse acompanhamento, né, essa mensuração, a gente vai apresentar para todo mundo, porque, como eu falei, os objetivos precisam estar difundidos entre toda a empresa. Então, toda empresa precisa ver os resultados do último trimestre e os OKRs do próximo trimestre. Olha, gente, nós conseguimos isso aqui e agora nós vamos em busca disso aqui. E como é que as pessoas vão ter acesso a isso, né? Não é meramente uma apresentação, afinal, se você quer que todo mundo esteja em direção ao mesmo objetivo, essas pessoas precisam também entender em que pé que elas estão. Isso não pode ficar só com o gestor. Então, é aí que vem a sexta etapa, que é a criação de dashboards acessíveis para que essas pessoas possam acompanhar a execução desses planos estratégicos que elas estão montando. E, por fim, o monitoramento, que é uma coisa constante, que é uma coisa que tem que acontecer a todo instante, né? Toda hora que a gente puder, a gente tem que acompanhar os nossos objetivos, ver como é que a gente está indo em relação a eles, como é que está o nosso progresso, e a gente tem que prestar atenção nesses objetivos em relação ao nosso valor-alvo. A gente colocou aí no slide, que vocês têm acesso aqui embaixo da aula, um bônus, que são os superpoderes dos OKRs. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido algo, que eu possa ter contribuído, né, com a empresa de vocês, com a vida de vocês. Esperamos vocês numa próxima aula. Fiquem à vontade para deixar qualquer dúvida, qualquer comentário aqui embaixo, que nós teremos o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço.